E aí, pessoal, bem-vindos à minha série de reações. Hoje estamos reagindo a mulheres se perguntando por que os homens estão as ignorando. As mulheres têm dito aos homens por décadas para deixá-las em paz. Não as assedie, não as aborde em público, não olhe fixamente para elas. É isso que os homens fazem a jovens que nunca foram abordadas em público. Agora, as mulheres questionam por que os homens não se aproximam. Era isso que queríamos, senhoras. É o mundo que criamos. Vamos analisar algumas mulheres que se perguntam por que os homens não se aproximam em público. Eu estava apenas assistindo a essa mulher em San Diego falando sobre como os homens em San Diego não se aproximam das mulheres. Ela é casada e estou em um relacionamento, mas ela diz que as amigas afirmam que os homens nunca chegam nelas. Posso dizer que, quando fiquei brevemente solteira em San Diego, entre o divórcio e o novo relacionamento, os homens também não se aproximaram de mim. Quer dizer, eu tentei namoro online e isso foi muito pior do que a primeira vez que tentei namoro online. Acho que se tornou tão saturado e cínico, mas é verdade. Os homens não se aproximam. E eu estava começando a sentir que há algo um pouco errado comigo, mas ouvi isso de tantas mulheres. E, honestamente, acho que em um lugar como o sul da Califórnia, não exclusivo para San Diego, os homens são feminizados de maneiras sutis, certo? Este é um lugar tão confortável e agradável para se viver. Também é super orientado para a aparência. Você simplesmente não precisa ser tão rústico para viver aqui. Sabe, você pode saber como ganhar dinheiro. Isso não é o mesmo que ser um perseguidor ou um caçador dessa maneira, e eu não estou dizendo que é errado ou certo, é apenas o que é. Mas com certeza os homens simplesmente não estão se aproximando tanto aqui. E eu acho que também a nossa cultura e política progressistas contribuem para o fato de que os homens fazem isso cada vez menos, porque além de se tornarem mais feminizados e, portanto, se tornarem mais como mulheres, há também o fator cultural de que por muito tempo os homens não sabiam se podiam sequer, sabe, dizer oi ou olhar para você, sabe? Ou apenas respirar na direção errada e, sem ser repreendido ou pior, cancelado. Não tenho respostas, só sei que é uma coisa. Tudo bem, vamos sim. Ela parecia um pouco mais simpática a isso. A última mulher, ela estava apenas irritada. Tudo bem, vamos ver quem é o próximo. Eu realmente quero outro meio. Eles querem falar sobre este comentário porque isso é definitivamente algo que chegou à minha mesa algumas vezes nas últimas semanas. Sim, sei que eles não querem estar no TikTok, mas há câmeras em todo lugar. Sinto que nasci na geração errada, porque gosto disso, da mídia, de conversar com vocês ou qualquer coisa assim, mas eu também. Hoje tudo é filmado e não gosto, principalmente da minha vida pessoal. Não gosto de ser gravada em público como se fosse uma entrevista na rua. Sinto que isso muda como as pessoas se aproximam de você. Especialmente, eu acho que é muito importante para as mulheres reconhecerem que, sabe, quando reclamamos que os homens não abordam mais as mulheres em público, este é o medo que está acontecendo em suas cabeças. É que eles têm medo de serem envergonhados online. E eu conversei com homens mais jovens e, especialmente com homens mais jovens, isso é verdade. E foi interessante porque eu estava ouvindo o podcast do Theo Von, o episódio que ele teve Andrew Huberman como convidado, e Andrew Huberman disse a mesma coisa. Ele disse que orienta muitos jovens que temem serem envergonhados online por mulheres, por isso não se sentem à vontade. Necessidade. Porque não é apenas como gravar na hora. É como eles não querem estar no aplicativo T. Eles não querem, sabe? Porque nós, mulheres, nunca nos colocamos no lugar dos homens. Todos nós já fizemos coisas estranhas em encontros, certo? Vamos lá. Vamos lá. A menos que você seja um natural desde jovem, todos já fizeram coisas estranhas, mas você não quer espalhar isso na internet. É como se fosse uma coisa privada e é simplesmente constrangedor. O desejo de abordar mulheres em público desapareceu? Sinceramente, se eu achasse que seria envergonhada online ao abordar um homem, provavelmente não faria isso. Então, obviamente, existem nuances na situação, como pessoas que abordam mulheres de maneira inadequada, ou de maneira depreciativa, ou de maneira desrespeitosa.
Claro que não estamos realmente falando sobre isso. Estamos falando sobre homens que não querem falar com mulheres em público porque têm medo de serem difamados online. E, como mulheres, acho que realmente precisamos reconhecer nosso comportamento neste ciclo, sabe? Se continuarmos a, sabe, repreender homens online e falar sobre como, sabe, um cara se aproximou de você e ele era feio e você vai zombar dele e fazer todas essas coisas na internet, não reclame quando os homens têm esse medo genuíno de se aproximar de mulheres em público. Então, obrigada por deixar este comentário. Acho que é realmente importante falar sobre isso, porque realmente chegou à minha mesa várias vezes nas últimas semanas e é algo que eu realmente queria discutir. E quanto mais eu falo com homens e mais eu, sabe, ouço homens que orientam jovens homens especialmente. É isso que é o medo genuíno. Sim, pois cresceram com mulheres que faziam isso desde cedo. Se vocês são da geração Z assistindo ao canal, vocês já tiveram uma experiência onde alguém da sua turma foi detonado online no ensino fundamental ou médio? Por que os homens não se aproximam mais das mulheres? Eu perguntei isso em um TikTok na semana passada e recebi tantos comentários, especialmente de homens. Quero deixar claro que esta postagem não foi uma indireta para os homens, e nem esta agora. Eu só estava curiosa e perguntando. Amo homens, acho incríveis, mas parecem um pouco confusos agora. A maioria respondeu que foram orientados a não se aproximar de nós. Sim, os homens são manipulados por vocês. Pediram pra parar, então paramos. Vocês não gostavam das cantadas. Nós paramos. E agora vocês sentem falta. A audácia que... Vocês querem ficar sozinhas, ter seu espaço e não desejam nossa aproximação, o que pode ser verdade para algumas mulheres. Mas eu adoro conhecer pessoas pessoalmente. E eu apenas acho que é preciso ser uma pessoa confiante para se aproximar de alguém quando você a vê pessoalmente. Acho uma forma bem legal de conhecer pessoas, em vez de online. E também estamos vendo coisas como sermos chamados de estranhos e esquisitos, e eles não querem ser chamados assim. Não é uma experiência agradável, mas eu diria que tem a ver com a maneira como você se aproxima de uma mulher. Sim, ela não sabe, é sobre o quanto você é atraente, desculpe, rapazes. Como, por exemplo, eu e minhas amigas já tivemos homens se aproximando de nós com uma energia realmente muito intensa, como uma energia muito invasiva, e eles estão realmente nervosos e estão meio dispersos e são muito insistentes ou estranhos e sua energia está desequilibrada. Uma das maiores atrações para uma mulher é a inteligência emocional. E isso se mostra nos primeiros segundos de conhecer alguém quando eles se apresentam para você. Se for abordar uma mulher, respire fundo e fique calmo. Se você vê uma mulher trabalhando no laptop em um café, pode se aproximar e dizer: "Oi, meu nome é fulano. Eu achei você realmente bonita e você parece interessante. Se quiser, podemos nos conhecer melhor." Então, dar seu número para ela em um guardanapo ou algo assim, sabe? Só se aproximando de mulheres com uma energia calma, sem parecer necessitado ou insistente. Eu acho que é isso que as mulheres não gostam. Eu acho muito doce e fofo ser abordada pessoalmente. Sei que há muitas mulheres como eu e algumas não querem ser abordadas, o que é normal. Eu acho que é o seu tom também, tipo, se eles se aproximam com um tom suave, nós registramos isso como se você fosse um pouco, sabe, é difícil, nós não temos que fazer isso, então eu não tenho ideia de como é na perspectiva de um homem, mas eu assisto muitos TikToks de pick-up artist deles abordando mulheres, parece que é muito sobre o tom e É difícil saber quem é quem, mas acho que ao se aproximar de uma garota, dá pra perceber logo se ela está interessada ou não pela linguagem corporal. Apenas mantenha a calma. Sim, vocês não querem ouvir os pensamentos das mulheres ao se aproximar. Vocês não sabem... Ok, me diga o que você pensa nos comentários. Você já se aproximou pessoalmente? Se sim, como foi pra você? Me diga nos comentários. Certifique-se de curtir o vídeo, se inscreva. Te vejo na próxima vez.